Greg por aqui também já. E 18 horas, vou convidar o Greg. Vamos começar, galera. O pessoal vai entrando. Convite enviado, esperando o Greg. E aí, Greg? Oi, Tudo em paz? tudo bem? Tá cortando um pouquinho a sua voz. Não sei se é a minha internet ou Agora a voltou. sua. Ok. Tudo tranquilo? Me ouve? Sim, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. São 11 horas da noite aqui, então um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. É a primeira coisa que eu ia dizer. Eu agradeço a quem participa, principalmente da Europa, porque com esse fuso, Greg está 5 horas na frente, ou seja, para ele lá já é Sim. sexta-feira, 11h30 da noite. Para mim não é Greg, problema porque eu normalmente fico até tarde fazendo as minhas coisas. que bom. Vamos lá. Greg, ele é polonês, nascido em Varsóvia. Como eu não, é uma cidade que eu não conheço e tenho muita curiosidade em conhecer, e temos aqui, no mínimo, umas 6, 7 pessoas que querem saber a respeito de Varsóvia. Então, eu vou deixar o Greg se apresentar melhor e dizer o que é que Varsóvia tem pra gente. O tempo é seu, Greg. Ok, então me chamo Greg, já é um pouquinho. Gregório, já é o meu nome na versão aportuguesada, em polonês é um pouquinho mais complicado, é Grzegorz, mas as pessoas que eu atendo têm muita dificuldade de pronunciar, por isso eu aceitei meu nome Greg, ou Gregório. Então sou de Varsóvia, eu nasci aqui, sou polonês. Eu falo português porque eu concluí uma faculdade aqui na Universidade de Varsóvia chamada Instituto dos Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, que tem uma secção chamada Luso-Brasileira, e eu fiz mestrado nessa secção Luso-Brasileira, por isso eu falo português. Eu comecei a minha aventura com português em 2003, quando iniciei aquela faculdade. Também foi ao mesmo tempo quando eu iniciei a minha aventura com turismo, que era um dos meus primeiros trabalhos. Também não sempre trabalhei em turismo, mas grande parte da minha carreira profissional está ligada com turismo. Não sempre como guia, mas também nas agências de viagens. E desde 2014 só faço isso, só faço trabalho de guia. Eu acompanho em Varsóvia e na Polônia inteira. Uso nas viagens pela Polônia ou países vizinhos também eu uso ou meu carro ou carro van, ou se for necessário eu alugo também Sprinter, carro maior para mais pessoas. Então, além de Varsóvia, aqui eu proponho várias opções de city tours, de passeios. Também proponho Cracóvia, Auschwitz, Gdańsk, ou vários destinos ligados com natureza. E Polônia tem muitos parques nacionais, montanhas, tem lagos, tem floresta. Faço tudo isso. Então, Se alguém Greg, quiser, sim. Se alguém como quiser saber mais, pode entrar na página minha, que é simples, varsoviaemportuguês.com. Só isso. E lá eu ia falar tem para todo mundo opções. agora que é o seguinte: a Polônia é um país que eu não conheço. Está cortando. Se voltou. Mas eu sempre vou dar uma lida, uma estudada a respeito do país, da cidade. E realmente foi uma cidade que me deixou muito tentado a uma próxima viagem e que me trouxe muito boas informações assim, experiências. Eu estou falando daqui, de onde eu estou, a respeito do que eu li. Muita coisa para se fazer, porque assim, não está nos roteiros turísticos tipo Londres, Paris, mas realmente Varsóvia tem muito para oferecer ao turista.
Inclusive, eu anotei um negócio aqui para lhe perguntar: o que é um milk bar? Milk bar, traduzindo para português, seria bar de leite. São os bares populares. Na verdade, a maioria desses bares originais, que tinham um estilo um pouquinho comunista, assim, simples, tudo muito simples, muito barato. Você pede no balcão sua comida, recebe 3 minutos mais tarde, está tudo pronto, só aquecido nos potes, na panela, etc. Então, tudo muito simples. Não é self-service, porque você está sendo servido, mas esses bares originais, a maioria deles acabou alguns anos atrás. Bem, alguns ainda existem, mas porque, sabe, o nível de vida e nível econômico melhoraram muito. Então, esse tipo de bar é tipo relicto do passado. Sim, sim. Inclusive, ganhou sua segunda vida no sentido de, em termos hoje, uns restaurantes que operam com esse estilo, mas já são modernos. E é só estilo deles. Esses originais Quando eu li a primeira sobraram vez, poucos. eu fiquei pensando, como assim um bar de leite? Na minha primeira... E por que de leite? Porque a maioria dos produtos é elaborada à base de leite, farinha, mas também tem carnes, mas muitos produtos com eu fiquei imaginando panquecas, algum lugar que crepes. as pessoas iam para tomar leite. Aí não Não, deve não ser isso. Aí só. fui pesquisar. Eu fui pesquisar. Aí vi que realmente não era. E como poderia ser uma curiosidade de outras pessoas, eu disse, eu vou perguntar isso a ele. Greg, como eu te falei, a gente tem 20 minutos. Eu vou para o bate-bola. No finalzinho você faz sua divulgação, seu Instagram, telefone, esse tipo de coisa. Tranquilo? Greg, vamos lá. Chegando em Varsóvia, a primeira pergunta eu vou pular. Você é polonês, você é de Varsóvia, então não tem nem por que eu lhe perguntar por que você foi para... O que é que te levou à cidade, mas o que é que a gente não pode deixar de fazer em Varsóvia? Então, tem vários lugares que você precisa conhecer e essas visitas básicas sempre abordam uns 3, 4, 5 lugares. Em umas visitas assim básicas, eu também a maioria dos guias tenta mostrar várias faces que a cidade tem, porque a cidade de Varsóvia não tem uma face só. Como ela foi muito destruída durante a Segunda Guerra Mundial, foi praticamente arrasada. Depois da Segunda Guerra entra aqui o comunismo, depois acaba o comunismo, entra capitalismo, e tudo isso tem seu reflexo na arquitetura da cidade. Por isso temos coisas super modernas, como arranha-céus de vidro, agora estão construindo um de 300 metros de altura, tem edifícios da época do comunismo, e também tem coisas antigas, como palácios, jardins. Então, desses lugares assim obrigatórios, eu diria circular pelo centro da cidade, por exemplo, de carro, de ônibus, para ver essas faces diferentes da cidade, e dos lugares já concretos, conhecer Parque dos Banhos Reais, que é um jardim oitocentista construído pelo nosso último rei, que tem monumento ao Chopin, que tem concertos lá no verão gratuitos, tem um palácio chamado Palácio sobre as Águas. Depois, Caminho Real com Cidade Velha, que é a zona mais antiga da cidade. Cidade Velha é, inclusive, patrimônio da Unesco, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E depois, por exemplo, se sobrar tempo, ver algumas coisas relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, como monumento ao Levante de Varsóvia 44, quando a cidade foi destruída nas batalhas com os alemães, ou alguns lugares relacionados com a história dos judeus da cidade de Varsóvia, como o Muro do Gueto. Todos que sabem mais ou menos dessa história, grande parte dos turistas que vêm já conheceram o filme Pianista, tem vários lugares relacionados com esse filme. Então, esse seria a essência da cidade para conhecer
numa visita assim curta. Se a pessoa tiver mais tempo, pode conhecer mais coisas. Não, claro, com certeza. Eu sempre digo aqui em viagem, quanto mais tempo, mais o que tem, mais se tem a conhecer. Mas normalmente quando os brasileiros vão à Europa juntam aqueles dias ali e aí ficam 2 dias Sim, aqui, e, três lá, então meio que fica apertado. e eu por Mas o que eu isso sei é que a queria gente queria encorajar para passar mais dias na Polônia, porque muitas pessoas deixam 3 dias para toda a Polônia, é muito pouco, assim, 3 dias para o país inteiro. Eu tenho uma pessoa aqui que vai com certeza falar com você após essa live. É, ele, a viagem principal dele é para conhecer a Polônia e um pedaço da Alemanha. Então, eu tenho Uhum. certeza que ele vai conversar com você logo após essa live para ter Ah, uma ideia melhor. ok. Greg, me diga uma coisa. E o que é que o turista chega a primeira vez em Varsóvia e pode deixar de fazer? O que é uma furada? Ok, para mim é um pouquinho mais Deixa eu te complicado dizer o explicar. que é Uma furada, furada. porque eu sei o que é furada, mas é Tá. um pouco é mais difícil para mim explicar do que para um brasileiro morando na Europa, assim, porque Sim, o brasileiro vê coisas da perspectiva do brasileiro, assim, e eu com certeza. não necessariamente vejo uma furada o que o brasileiro vê como furada, mas, por exemplo, não abusar da palavra curva, como Sim, alguns já brasileiros soube dizem, que Cuba porque não é muito bom. em vários países eslavos e na Polônia também, curva tem um palavrão, sim, não tem Sim, significado bom. Então, não abusar com essa palavra, talvez porque as pessoas podem estranhar. Curva significa prostituta, assim, também é uma outra palavra um pouco mais feia ainda, que também começa com P em português, ok. de 4 letras. Sim, sim, sim. Sim, então, e em geral, alfabeto é um pouquinho, não alfabeto é latim em geral, mas a língua é um pouco difícil. Então, os brasileiros têm dificuldades em distinguir as palavras, associar as palavras que estão vendo Ok. na estação de metrô, de trem, porque essas palavras não têm muito a ver nem O com mesmo inglês, significado. nem com latim, porque Sim. polonês é língua eslava. E talvez, não sei, provavelmente a maioria das pessoas vai ser um pouquinho mais reservada que a maioria dos brasileiros. Sim? Então, isso pode às vezes. Mas isso em geral na Europa, eu acho, É o que ou eu ia nos falar, isso na países. Europa, de uma forma geral, termina Sim, acontecendo isso. então, mas isso também depende do caso da pessoa, mas tem casos quando brasileiros acham, por exemplo, que um vendedor ou garçom que é grosseiro porque não é tão assim sorridente, etc. Sim, E eu entendo esse ponto de vista, mas simplesmente é a natureza um pouquinho diferente das pessoas locais daqui, por isso eu fico no meio, assim, tipo, traduzindo às vezes esses isso meio que acontece comportamentos. já na Alemanha, já acontece um pouco disso. Eles são mais, não sisudos, mas eles são mais sérios. E o brasileiro espera sempre Sim, alguém sorridente, alguma coisa assim. Realmente é uma postura meio que brasileira, esperar sempre o sorriso. E às vezes o europeu não está chateado, ele simplesmente não está sorrindo. sim, 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 não se está esforçando para sorrir, mas isso também está mudando, e Não, pessoas se sim, até esforçam. porque começa quando o país se torna turístico, as pessoas Sim, terminam aprendendo com quem chega. sim. Greg, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei até interessante, muito interessante aqui. O Adão, que é lá de Tóquio, na verdade ele é brasileiro, mas é guia em Tóquio, ele pergunta se é muito caro para a gente ir à Polônia. Se é muito caro, não, não. A Polônia é mais barata do que a maioria dos países da Europa Ocidental.
na minha opinião, é mais ou menos no nível de Portugal, um pouco mais econômico que Espanha. Também esses preços aumentaram nos últimos anos aqui na Com Polônia, como o certeza. nível de vida em geral aumentou, também melhoraram os salários, etc. Mas continua barato. E a maioria dos brasileiros que visita a Polônia acha que é barato. Greg, a nossa conversa foi ficando boa e a gente se estendeu. Então, eu vou fazer o bate-bola rapidinho para você ter o seu tempo no final. Ok. Vamos lá. Um restaurante em Varsóvia. Sim, então tem vários. Se pensarmos nos restaurantes que servem comida polonesa, comida típica Sim. polonesa, eu aqui coloquei vários exemplos, mas podemos, supondo que for um restaurante na zona antiga ou no Caminho Real, então nesses lugares mais turísticos, seria um restaurante que se chama Especialidades Regionais. Em polonês é um pouquinho diferente o nome. E tem vários restaurantes desse tipo que servem comida típica polonesa. Sobre a comida também poderia falar provavelmente numa outra live. Então não sei, Certo, não então a quero. gente é o que eu estou dizendo. Todas as pessoas que passam por aqui, eu estou conversando posteriormente para a gente fazer uma live maior para falar mais sobre o país realmente. A gente faz esse bate-bola rápido aqui para que os 3 guias possam participar, mas Claro. posteriormente no sábado a gente tem um projeto para que coloque 1 hora para cada país, para que realmente a cultura seja um pouquinho mais explorada. E aí a gente vai conversar isso posteriormente. Uma comida, Greg. Então, numa das últimas lives, eu falei da sopa Jurek, e hoje talvez vou mencionar um prato mais, talvez, típico, mais famoso, chamado pierogi, que é massa com recheio. Recheio pode ser de carne, ou de queijo, ou de repolho com cogumelos. Esses pierogi podem ser fritos ou cozidos. É um prato servido, por exemplo, na ceia de Natal. E você vai também poder comprar esse prato em qualquer restaurante que serve comida polonesa. É bem É bem típico, típico. que é pierogi. Pena que não podemos colocar uma foto, mas é um prato bem típico. Os brasileiros também, em geral, gostam. Greg, é o seguinte, eu te agradeço mais pela participação. A gente tem 2 minutos para Já você passaram. falar seu Instagram, falar seu Instagram, contato, como é que as pessoas, o que é que as pessoas podem esperar quando contratar o Greg, e aí esse tempo é seu. Eu fico só de Bom, espectador agora. ok. Então, no início você falou que Polônia não é um destino tão conhecido como França, Paris, Alemanha, etc. Mas Polônia, sim, tem uns temas fortes que atraem muita gente de fora, que são temas relacionados com a Segunda Guerra Mundial, Frédéric Chopin, o nosso maior compositor, João Paulo II, em geral, religião católica, o gueto, a história dos judeus na Polônia, são temas muito fortes, o comunismo, e muito interessantes, e podem ser explorados. Sobre mim, então eu funciono como Varsóvia em português, e vocês colocando no Google ou no browser varsoviaemportuguês.com vão achar a minha página. Também funciono desta maneira no Instagram e Facebook. Então, podem entrar essas páginas para saber mais dos meus serviços. Na minha página eu mostro vários passeios exemplares, tanto em Varsóvia como nas outras regiões da Polônia, passeios exemplares e que podem realizar. E ultimamente dei um toque, eu remodulei a página, então é bem legal apresentado. O que me destaca, eu sou muito flexível, sou um dos poucos guias na Polônia que falam português. Eu acho que talvez um dos 10 melhores guias na Polônia que atendem em português e em espanhol, mas não quero também me elogiar demasiado. Me destaca a flexibilidade. Eu sempre adapto os meus passeios às necessidades, objetivos e experiência de um
cliente. Então, se alguém estiver interessado profundamente em algum tema, vamos aprofundar. Mas se alguém só quer conhecer o país, fazer uma pincelada, eu também não vou cansar ninguém com explicações assim muito aprofundadas. Se alguém quiser fazer compras, ir ao restaurante e conhecer um pouco da história, para mim, tudo bem. Se alguém quiser aprofundar a questão, não sei, da Varsóvia Judaica, Segunda Guerra Mundial, fazemos isso. Eu totalmente dependo de vocês e respeito as necessidades dos meus clientes. Sejam bem-vindos a conhecer a Polônia. Muito obrigado. Eu sei que aí já é tarde, mas você ficou aqui, esperou a gente. E, pessoal, vale muito a pena. Está na minha próxima lista conhecer a Varsóvia. Greg, obrigado. Boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, igualmente. Obrigado.